Olá, eu sou o José, sou da mesa de derivativos aqui da Oris Partners e hoje nós viemos falar de algumas estruturas que são oportunidades de investimento com derivativos no mercado de ações brasileiro. Né? Na primeiro episódio dessa série, a gente falou sobre estruturas de Petrobras, de Embraer. Hoje nós vamos apresentar estruturas que te permitem participar da alta da Bolsa Americana. Vamos falar de estruturas que replicam ações negociadas também na Bolsa Americana e uma estrutura falando de uma ação bem conhecida que é Itaú, né, uma estrutura de proteção com ganho limitado em Itaú. A primeira estrutura que a gente quer apresentar é uma Risk Reversal com Put Spread. Essa estrutura ela não envolve a compra do ativo, tá? É uma estrutura que envolve apenas os derivativos. A gente montou essa estrutura em IVVB11, que é um ETF que replica o S&P aqui na Bolsa Brasileira. Ou seja, você ganha o S&P, né, as altas do S&P, sem precisar mandar dinheiro para fora ou trabalhar com operações offshore. Então, qual que é a ideia dessa operação? Essa operação, ela combina uma venda de vol, ou seja, ela vende um put spread que te dá um prejuízo máximo, né? Um put spread ele te dá um prejuízo máximo limitado entre o strike da put 1 e o strike da put 2. Com essa venda de put spread, a gente compra uma call. E essa call te permite ganhar todo o upside que o IVVB11, né, no caso o S&P, tivesse no período. A gente aproveitou da explosão de volatilidade que o S&P teve nas últimas semanas, devido a essa queda que o índice teve, e montamos essa estrutura. Essa estrutura, o cliente ele entrava com um pequeno valor, ou seja, ele pagava um pequeno prêmio para montar, ele ficava alavancado no S&P, ou seja, ele investia um pequeno valor e ficava extremamente alavancado na operação. Ele colocava, por exemplo, R$ 1.500, ficava alavancado em R$ 100 mil em Notion, tá? E essa operação, ela foi uma operação de curto prazo, ela é uma operação que vencia em 45 dias, né, quando a gente montou, e ela obteve para o cliente uns ganhos muito rápidos. Por quê? Porque o S&P apresentou uma melhora rápida, né, o índice voltou, né, o índice recuperou. E com essa recuperação do índice, essa estrutura ganhou valor rápido, né, essa call ganhou valor rápido, nós conseguimos sair para os clientes em menos de 10 dias. Teve cliente que saiu com uma semana, cliente saiu com 5 dias, 4 dias, tendo um bom retorno. Retornos aí na casa de 200%. O cliente colocou, por exemplo, R$ 10 mil, tirou R$ 20 mil em 5 dias. Isso foi uma operação curta, com um ganho ilimitado, né? E com um risco controlado. Então, o cliente ele sabia a perda máxima que ele tinha nessa operação, caso o S&P ainda caísse, e sabia sabia que ele podia ganhar de forma ilimitada, conforme o índice subisse também. Importante dizer que essa operação a gente ainda está monitorando ela. Se o S&P nas próximas semanas apresentar mais uma queda, mais uma correção, nós iremos de novo mandar esse trade ideas para os clientes, mandar esse trade idea focando de novo em um trade curto. O cliente vai entrar na operação, a gente quer sair dela antes do vencimento, colocando um retorno muito bom na carteira do cliente. Essa operação não é tão comum no mercado, né? Isso aqui foi uma coisa bem personalizada para os clientes da Oris, não é uma coisa de prateleira, tá? Isso aqui foi uma coisa pensada no detalhe para os nossos clientes, tá? A segunda estrutura que eu quero mostrar é uma estrutura chamada Ruby. Ela é uma estrutura bem conhecida no mercado, bem popular, cada casa chama de um nome, tem casa que chama de Hawk, tem casa que chama de Ruby. Mas qual que é a ideia da estrutura? A ideia é dar para o cliente um ganho pré-fixado, ou seja, um ganho máximo pré-fixado ali, até um percentual de ganho, até um percentual de queda, desculpe, que a gente chama aqui de proteção máxima, ou seja, mesmo que o papel caia, o cliente ainda tem esse cupom, esse ganho pré-fixado. Mas o papel tem que cair no máximo
até o limite dessa barreira. Caso essa barreira seja atingida a qualquer momento, o cliente perde os derivativos deixam de existir e o cliente fica apenas comprado no papel. Então, para montar essa estrutura, o cliente precisa comprar o papel ou já ter o papel em carteira e a gente monta os derivativos. Esses derivativos não têm custos, tá? Apenas os custos de emolumento da bolsa, né? Taxas de registro, esse tipo de coisa, mas o cliente não paga um prêmio para montar essa estrutura e você tem um ganho pré-fixado na queda, e mesmo se o ativo venha a subir, o seu ganho também está fixado nesse ganho máximo, tá? Essa estrutura aqui de MELI é uma estrutura que tem 15% de proteção e um ganho pré-fixado de 4% para um mês, ou seja, para o dia 23 de maio, né, um mês e uma semana de hoje, o cliente pode ganhar um cupom de 4% caso o MELI não caia 15% nesse período. Nós aqui confiamos no papel, acreditamos que é uma empresa resiliente que não vai apresentar tamanha queda em tão pouco tempo. Então a gente acha que é uma operação muito boa para os clientes, até mesmo segura. Ela quase que replica uma renda fixa, né? Você tem um cupom pré-fixado aqui de 4%, que é mais de 200% do CDI do período. Então, é uma operação para um cliente que aceita tomar um pouco de risco num ativo que a gente conhece, um ativo que a gente gosta aqui na casa, né, que é MELI, Mercado Livre, né, para quem não está familiarizado com os tickers. Então, é uma operação de curto prazo com um ganho pré-fixado. Próxima operação que eu quero mostrar, uma operação também bem conhecida de mercado, chamada FENCE. Qual que é a ideia da FENCE? Oferecer uma proteção parcial na queda e um ganho, né, um upside máximo limitado para o cliente. Então, qual que é a ideia? Você vai ter uma proteção, você tem direito a uma proteção e, em troca desse direito de proteção, você deixa de ganhar, você perde um pouco do ganho do ativo. Por que a gente está propondo uma FENCE em Itaú? Itaú está nas máximas históricas do ativo, né? Então a gente acha que, né, batendo essas máximas históricas é muito mais fácil o ativo dar uma corrigida, ou seja, você que tem Itaú se protege contra uma queda, né? Você trava o seu preço aqui nas máximas históricas do papel, e caso o ativo ainda suba, você tem um ganho máximo muito, muito bom. Nessa operação, a gente oferece 15% de proteção por um ganho máximo de 20% para dezembro, né, para o dia 15 de dezembro de 2025. Ou seja, é uma operação que te dá 15% de proteção e 20% de upside. 20%, lembrando, 20% acima das máximas históricas do papel. É um excelente upside. E tem uma proteção muito boa. Se Itaú cair até 15%, o cliente não perde nada. Se Itaú cair 20%, o cliente perde apenas 5%. Ou seja, é uma proteção parcial ativa, né? A gente costuma monitorar essas posições aqui muito de perto e, caso dê oportunidade de saída antecipada, nós avisamos o cliente e temos essa saída antecipada feita a mercado. Importante notar que a FENCE é uma estrutura que exige a compra do papel ou o cliente já ter o papel em carteira, tá? E montar a estrutura. Essa estrutura, novamente, ela não tem nenhum custo, né? Você não paga nenhum prêmio para montar, apenas os custos de emolumentos e taxas de registro da própria bolsa. Ou seja, você participa de uma alta bastante significativa do ativo e ainda tem uma proteção em caso de queda. De novo, aqui na casa nós gostamos de Itaú, não acreditamos que vai ter uma queda maior do que 15%, né, um ativo muito resiliente, um banco que vem entregando resultados de forma constante e previsível, então é um case bem de sucesso na bolsa, né, a ação. Então nós acreditamos que essa estrutura casa muito bem, né, para o cliente se proteger de uma eventual correção, né, das máximas históricas e surfar ainda todo o upside acima dessas máximas históricas que nós estamos vendo hoje. Essas são as 3 estruturas que tínhamos para apresentar. Muito obrigado pela atenção nesse segundo episódio do Risk Trading.
Fique atento às nossas redes sociais para os nossos próximas Trade Ideas e muito obrigado pela atenção.